Hoje eu quero falar sobre o Subaru e sobre o porquê tanta gente estranha ele, rejeita ele ou simplesmente trata ele como se fosse um protagonista incômodo demais. E pra mim a resposta é bem reveladora. O Subaru incomoda porque ele é um homem comum e a mídia quase parou de retratar homens comuns. E isso não aconteceu por acaso. Em boa parte da cultura atual, o homem deixou de ser visto como alguém que também merece compreensão. O homem quase sempre é tratado como quem tem obrigação de aguentar tudo calado, produzir, servir, proteger, resolver problema e seguir em frente sem reclamar. Quando sofre, ninguém quer olhar muito. Quando falha, o julgamento vem rápido. Quando precisa de empatia, quase sempre recebe cobrança. No fundo, faz tempo que o homem é tratado como alguém que vale mais pelo que entrega do que pelo que é. É como se fosse sempre um cidadão de segunda linha no campo da sensibilidade, da compaixão e até da própria humanidade. E isso continua até hoje. Por isso que a mídia foi deixando de lado o homem comum. Porque o homem comum exige uma coisa que muita gente não quer dar: consideração. Ele exige que olhem para a dor dele, para as limitações dele, para as contradições dele e para o esforço dele e reconheçam que ali existe um ser humano de verdade. Só que é muito mais fácil transformar o homem em outra coisa. Ou num herói absurdo, frio, forte, impecável, quase sem medo e sem fraqueza real. Ou numa caricatura ambulante, um idiota infantilizado, um bobão domesticado que tá ali para ser ridicularizado. Ou até então, num monstro, num degenerado, num homem sem escrúpulos, quase como se a masculinidade só pudesse existir como ameaça. Mas o que quase desapareceu foi justamente o homem normal. E o Subaru é isso. Ele não é um herói lendário, não é um gênio inalcançável, não é um predador frio e não é um palhaço. Ele é só um cara com qualidades comuns e defeitos comuns. Um cara que quer ser valorizado, quer ser forte, quer proteger, quer ser visto como alguém importante. Um cara que sente medo, que fala besteira, que erra, que se humilha, que insiste e que tenta compensar a própria fraqueza do jeito errado às vezes. E isso deveria ser o básico de um personagem masculino. Mas como a ficção quase parou de mostrar homem assim, isso passou a causar estranheza. E é aí que o Subaru fica tão interessante, porque ele lembra uma coisa que foi jogada de escanteio. O homem comum não é glamouroso o tempo todo. Ele não sofre com poses bonitas, ele não falha de um jeito estiloso, ele não tem sempre a resposta certa. Às vezes ele é orgulhoso, emocionado, teimoso, carente e impulsivo demais. Só que isso não faz dele menos real. Faz dele mais próximo da vida. O Subaru tem aquele impulso muito masculino de querer ser alguém capaz de proteger, de resolver, de carregar o peso nas costas e de provar o valor. Só que ele não faz isso vindo de uma posição de grandeza. Ele faz isso vindo da limitação, da insegurança, do medo e da frustração. E isso incomoda porque a gente foi acostumado a ver homem ou como fantasia de poder, ou como piada ou como ameaça. Quando aparece um homem comum com dignidade e fraqueza ao mesmo tempo, muita gente já não sabe nem como reagir. Pra mim, a rejeição do Subaru nasceu muito daí. Não é porque ele seja irreal, é quase o contrário. Ele é real demais num cenário onde os homens deixaram de ser escritos como pessoas normais. E quando a mídia passa tanto tempo apagando o homem comum, o público começou a olhar para a normalidade masculina como se fosse uma falha de roteiro. O Subaru ele causa estranheza porque ele lembra que a maioria dos homens não é lenda, não é monstro e não é caricatura. A maioria é só gente. Gente tentando ser melhor, querendo ser forte e sem conseguir ser o tempo todo. Gente errando enquanto tenta acertar. E o fato de isso hoje causar repulsa já mostra o quanto a imagem do homem foi distorcida dentro da ficção. O que faz o Subaru ser tão bom é que a obra não mente sobre o sofrimento dele. Ela não transforma a dor em pose bonita. Ela mostra um homem comum quebrando de verdade.
Ele morre, falha, vê quem ama morrer, tenta consertar tudo e quase enlouquece no processo. Mas mesmo assim, ele continua. Não como um herói perfeito. Ele continua como um cara normal, no limite, errando, se desesperando e tentando de novo. E é exatamente aí que muita gente rejeita ele. Porque o público foi acostumado a aceitar homem de 3 jeitos. Como lenda, como monstro ou como piada. O Subaru não é nenhum dos 3. Ele é só um homem comum em colapso tentando não desistir. E hoje isso parece estranho. A mídia ajudou a criar esse estranhamento. Porque faz tempo que ela parou de se importar de verdade com um homem comum. O homem quase sempre é tratado pelo que entrega e não pelo que sente. Ele tem que aguentar, resolver, proteger, produzir e ficar calado. Quando ele sofre, a paciência acaba rápido. Quando ele falha, vem o desprezo. Então ficou muito mais fácil transformar o homem em caricatura do que tratá-lo como ser humano. Por isso Subaru incomoda tanto, porque ele traz de volta uma coisa que quase sumiu da ficção. Um homem normal. Um homem com medo, com orgulho, apego, falhas, vontade de proteger e necessidade de ter valor. Um homem que não é especial o tempo todo, não é admirável o tempo todo e nem forte o tempo todo. Ele só é um humano. E talvez seja o ponto mais triste. O Subaru não deveria parecer estranho. Estranho deveria ser o fato de que um homem comum com qualidades e defeitos normais tenha virado raridade na mídia. Agora me conta nos comentários se você também sente que a ficção desaprendeu a escrever homens normais. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que vai entender esse ponto. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e aperta o botão de hype se ele aparecer para você. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Kaiju